Meu nome é Marta Valdez, tenho 67 anos, e naquele dia eu descobri que existe um tipo de dor que não vem de doença, nem de acidente, nem de idade. Vem de gente viva, de gente que carrega o seu sobrenome, mas nunca carregou o seu respeito. Acordei ainda no escuro. O relógio marcava 4h20 da manhã quando sentei na cama, com o coração acelerado, como se eu mesma estivesse em trabalho de parto. Meu filho, Lucas, tinha me mandado mensagem na noite anterior. May, a Ana entrou em trabalho de parto. Se a senhora conseguir, vem. Hoje nasce o seu neto, meu neto. Só essas 2 palavras já foram suficientes para fazer meu peito se encher de vida de novo. Passei os últimos anos mais sozinha do que gostaria. Meu marido se foi cedo demais. Meus irmãos seguiram suas vidas. Alguns amigos se afastaram com o tempo. O que me mantinha de pé era a ideia de que um dia a casa voltaria a ter barulho de criança. E aquele dia tinha chegado. Levantei, esquentando água no fogão. Tomei um café simples, olhando pela janela da cozinha enquanto o céu começava a clarear devagar. O ônibus para a capital saía às 6. 12 horas de estrada. 12 horas de ansiedade. 12 horas de pensamentos que iam e voltavam, como as paisagens que eu nem veria direito pela janela. Escolhi meu melhor vestido. Não era novo, mas estava impecável. Azul escuro, de tecido leve. Prendi o cabelo, passei um batom discreto e, antes de sair, encostei a mão na moldura da foto do meu marido na parede. Fala alguma coisa, João, pensei. Me dá sorte nessa viagem. Peguei minha mala pequena, a bolsa surrada de sempre e o envelope com o dinheiro que eu vinha guardando há meses para esse momento. Não era muito, mas eu estava preparada para comprar algumas coisinhas para o bebê, ajudar no que fosse preciso, ser apoio, ser presença. Na rodoviária, o cheiro de diesel e café queimado me recebeu como sempre. Gente chegando, gente indo, abraços apressados, despedidas frias. Eu sentei, abracei minha bolsa e fiquei esperando anunciarem meu ônibus. Cada chamada que não era a minha parecia um atraso na vida inteira. Quando finalmente embarquei, escolhi a janela. Não porque eu quisesse ver a estrada, mas porque queria me encostar em algum lugar quando o cansaço viesse. Ao meu lado, sentou um rapaz com fone no ouvido, que nem me olhou direito. O mundo novo não gosta de olhar para o mundo velho. As horas passaram lentas. Enquanto a paisagem mudava, minha mente voltava para Lucas menino. Lembrei do primeiro dia em que o deixei na escola e ele chorou agarrado na barra do meu vestido. Lembrei das febres, dos sustos, das broncas. Lembrei dos dias em que ele dizia que eu era a melhor mãe do mundo, que quando crescesse ia cuidar de mim. Eu acreditei. Depois ele cresceu. Veio faculdade, trabalho, a cidade grande, uma nova família. E, de repente, eu parecia só um rodapé na história dele. Não culpo ele. A vida engole, a vida puxa. Mas existe um tipo de esquecimento que fere. Cheguei na capital já de noite, com a coluna pedindo descanso e as pernas pesadas, mas o coração firme. Desci do ônibus, chamei um carro por aplicativo com a ajuda de uma moça da rodoviária e fui direto para o hospital que Lucas tinha mencionado. A fachada era grande, de vidro, cheia de luzes brancas. Gente entrando e saindo, enfermeiras passando apressadas, ambulâncias chegando, apitos, vozes. O mundo continuava girando, mesmo enquanto um novo membro da minha família chegava sem mim. Parei na recepção. Boa noite, falei. Meu nome é Marta Valdez. Minha nora, Ana, está internada. Ela está em trabalho de parto. Sou a May do Lucas. A recepcionista digitou algo, olhou para a tela e respondeu com aquela voz ensaiada de quem está acostumada com dor alheia. Parto já aconteceu, senhora. Bebê nasceu faz algumas horas. Bloco obstétrico, 4º andar. Mas só entra quem está autorizado pela paciente. Meu coração deu um salto. Ele já nasceu, pensei. Meu neto já está nesse mundo e eu nem vi. Agradeci, segui para o elevador e durante a subida, meu peito parecia pequeno para tanto sentimento junto. Vontade de chorar, de rir, de abraçar, de perguntar 1000 coisas. Quando as portas se abriram no 4º andar, o cheiro mudou. Era um cheiro misturado de álcool, flores e leite. Choro de bebê ao longe. Risadas abafadas, passos leves. Caminhei pelo corredor, lendo os nomes nas portas, até encontrar o delas, Lucas e Ana.
Meu coração amoleceu. Levantei a mão para bater, mas antes que eu encostasse na madeira, a porta se abriu. Era ela, a Ana. Ela estava pálida, os cabelos presos de qualquer jeito, ainda com aquela camisola de hospital. No colo, não estava com o bebê. Estava com o celular, e o jeito que me olhou, eu nunca vou esquecer. Surpresa, incômodo, como se visse uma intromissão, não uma sogra. Oi, Ana, eu disse, forçando um sorriso. Viajei 12 horas para conhecer meu neto. Ela ficou alguns segundos em silêncio, como se pesasse palavras na balança. Marta, né? Ela respondeu. A voz dela já veio fria. Então, o Lucas não te avisou? Meu peito gelou. Avisou o quê? Ela respirou fundo, olhando rápido para dentro do quarto e depois de volta para mim. Eu só quero família aqui, entendeu? Por um segundo, achei que tinha entendido errado. Ana, eu sou família, respondi, sentindo o sangue subir ao rosto. Sou May do Lucas. Ela apertou os lábios. Marta, por favor, eu acabei de parir. Estou exausta. Não tenho cabeça para discussão. Quando eu digo família, eu digo minha família, minha May, meu pai, minhas irmãs. É um momento delicado para mim. Não quero gente que não me deixa à vontade. Gente que não me deixa à vontade. As palavras ficaram rodando na minha cabeça como um eco cruel. Engoli seco. E o Lucas? Perguntei. Onde ele está? Ela deu de ombros. Lá dentro. Mas ele entendeu. Ele sabe que o que eu quero agora é calma. Ele te mandou mensagem só por educação. Eu falei para ele que ia ficar chato se a senhora viesse. Eu nunca gostei muito dessa proximidade exagerada. Proximidade exagerada. Essa foi a frase que incendiou algo dentro de mim. Eu, que me esforcei para nunca passar por cima de espaço nenhum. Eu, que recuava quando sentia que atrapalhava. Eu, que mendigava pedaços de convivência. Os olhos dela ficaram mais duros. Não insista, Marta. De verdade, nunca gostei de você. O Lucas sabe. Ele sempre soube. Agora, eu tenho o meu filho. E eu decido quem entra. O corredor pareceu encolher. As paredes chegaram mais perto. Atrás de mim, senti o ar pesar. 2 enfermeiras passaram olhando de rabo de olho. Um senhor sentado na poltrona do lado acompanhava a esposa e fingia que não ouvia. Eu tinha vontade de desaparecer. Por um instante, pensei em discutir, em levantar a voz, em lembrar tudo o que fiz pelo filho dela, em perguntar onde ela estava quando ele teve febre alta aos 7 anos, quando caiu da bicicleta, quando precisou de dinheiro para a faculdade, quando chorou por causa de uma menina. Ela não estava. Eu estava. Mas ali, naquela porta, diante daquela mulher que segurava não só um bebê, mas o poder de me colocar para dentro ou me deixar do lado de fora, eu entendi uma coisa. Não é grito que define quem a gente é. É postura. Eu respirei fundo. Senti o coração pulsar na garganta. E disse apenas, tudo bem. Os olhos dela se arregalaram, talvez esperando briga. Eu não dei. Não chorei na frente dela. Não pedi. Não implorei. Não me humilhei. Só me virei. E caminhei pelo corredor com as costas retas e um buraco enorme dentro do peito, como se cada passo arrancasse um pedaço de mim e deixasse pelo caminho. Não vi o bebê. Não ouvi o choro. Não encostei em nada do que sonhei. No elevador, uma mulher de meia idade me olhou, percebeu alguma coisa estranha nos meus olhos e perguntou: "A senhora está bem?" Eu respondi a maior mentira que uma mãe e avó pode dizer nessas horas: estou. Lá dentro, eu estava em pedaços. Desci para a rua. O vento frio bateu no meu rosto, trazendo o cheiro de gasolina e pressa. Como o mundo segue normal enquanto o coração da gente se esfarela? Chamei outro carro. O motorista tentou puxar conversa. Eu respondi com monossílabos. Chegando na pensão simples onde eu tinha reservado um quarto, larguei a mala no chão e sentei na cama dura, olhando para o teto amarelecido. Viajei 12 horas. Gastei dinheiro que me faria falta. Carreguei dentro de mim uma alegria enorme. E em poucos minutos de corredor de hospital, tudo tinha virado rejeição. Poderia ter ligado para Lucas naquele momento. Poderia ter perguntado se ele estava do meu lado ou do lado dela. Poderia ter despejado toda a minha mágoa. Não liguei. Ele sabia que eu estava na cidade. Sabia que eu iria tentar ver o bebê. Sabia que eu tinha um coração. E escolheu o silêncio. Na madrugada, acordei assustada com o som de notificação do celular. Uma mensagem dele. May, desculpa a confusão.
A Ana está sensível. Depois a gente conversa melhor. Vou te mandar foto do bebê. Olhei para aquelas palavras como quem olha para um copo de água oferecido depois da casa ter pegado fogo inteira. Depois a gente conversa. Depois, sempre depois, a foto chegou. Um bebê enrugado, pequenino, com o rosto coberto por uma mantinha. Meu neto. Meu sangue. Tão perto e tão longe. Beijei a tela. Chorei baixinho, sem fazer barulho. E na manhã seguinte, peguei o ônibus de volta. Às mesmas 12 horas. Mas dessa vez, com um vazio que eu não sabia onde colocar. Quando cheguei em casa, o corpo parecia um saco pesado. Joguei a mala num canto. Apaguei as notificações do celular. Deixei a casa escura. Não falei com ninguém. Passei 3 dias em silêncio. Arrumava a cozinha, regava as plantas, olhava para o telefone e não ligava. Era como se eu estivesse de luto por alguém que nasceu. Até que no 3º dia, o telefone tocou. O número era desconhecido. Por um segundo, pensei em não atender. Atendi. Do outro lado, uma voz formal. Senhora Marta Valdez, sou eu. Aqui é da maternidade São Gabriel. Estamos ligando porque ficou um saldo em aberto do parto da senhora Ana. Faltam R$ 10.000 para quitar. O nome que consta como responsável financeiro é o da senhora. O mundo girou. Eu segurei o telefone com força, como se ele quisesse escorregar. Faltam 10.000 pelo parto. Responsável financeira, eu. Senti a ferida da porta do hospital abrir de novo dentro de mim. Respirei fundo, muito fundo, e respondi apenas: faltam 10.000 pelo parto. Responsável financeira, a senhora. A voz da funcionária ecoou na minha cabeça muito depois de a ligação terminar. Desliguei devagar, segurando o telefone como quem segura um animal ferido e assustado que pode morder a qualquer momento. 10.000. Meu coração começou a bater tão forte que senti no pescoço. Não era o valor, embora fosse absurdo. Era o significado. Eles colocaram meu nome, me usaram, depois me expulsaram. E agora, queriam que eu pagasse a conta do parto do bebê que não me deixaram ver. A casa estava silenciosa. O tipo de silêncio pesado, espesso, que se instala antes de uma tempestade emocional. Caminhei até a cozinha, sentei na mesa e fiquei olhando para o nada. A chaleira estava sobre o fogão, com água fria. Abri a tampa sem pensar, coloquei mais água, acendi o fogo. Era a única coisa que eu conseguia controlar naquele momento. A água fervendo. Meu peito ardia. A voz da Ana voltava na minha mente, como se alguém repetisse de propósito. Eu só quero família aqui. Nunca gostei de você. Não insista. E agora, usou meu nome para apagar o parto. Uma mistura de humilhação, raiva e tristeza começou a subir pelo meu corpo. Era uma dor diferente. Uma dor que não decorre do que tiram de você, mas do que fazem você sentir. A água começou a chiar na chaleira, borbulhando. Eu desliguei o fogo, coloquei o chá na xícara. As mãos tremiam tanto que derramei um pouco. Tomei um gole, e naquele gole eu entendi. Isso não era um engano. Não era um erro administrativo. Não era uma coincidência. Era escolha. Eu era boa o suficiente para pagar, mas não boa o suficiente para entrar no quarto do hospital. Boa o suficiente para ser usada, mas nunca bem-vinda. Boa o suficiente para ser humilhada. E ainda assim, deveria ajudar. Deixei a xícara na mesa. Peguei o telefone de novo e disquei para o Lucas. 1, 2, 3 vezes. Caiu na caixa postal. Tentei mandar mensagem. Lucas, precisamos falar urgente. Mensagem entregue, não lida. Senti algo esquentar dentro do meu peito, como quando a injustiça ultrapassa o limite do suportável. Respirei fundo. Disquei novamente. Nada. Deixei o telefone sobre a mesa. A casa parecia menor agora. As paredes mais próximas. Meu coração batia devagar, pesado, como se estivesse prestes a dizer: chega. Peguei minhas chaves, saí da casa e caminhei até a praça do bairro, a mesma onde eu levava o Lucas para brincar quando ele tinha 5 anos. Sentei no mesmo banco, o mesmo. Ele ainda tinha uma marca de tinta azul onde ele derramou sorvete um dia. E ali, olhando o lugar onde meu filho aprendeu a correr, aprendeu a cair, aprendeu a levantar, eu entendi uma verdade dura. Crianças crescem, mas nem sempre crescem para perto da gente. Fechei os olhos por um instante, e foi ali, naquele banco gasto pelo tempo, que o peso real da situação caiu sobre mim. Eu fiz tudo sozinha. Tudo.
Criei um menino inteiro com as minhas mãos. Segurei febre, segurei tristeza, segurei escola, segurei boleto, segurei porta aberta. Dei a ele tudo o que eu tinha e o que eu não tinha. E agora, adulta, a vida me cobrava uma conta que eu nunca geraria. A de ser ignorada, a de ser desrespeitada, a de pagar por quem não me vê. Senti um nó subir pelo peito. Um senhor sentou no banco ao meu lado e falou algo banal sobre o clima, mas eu não ouvi. Minha cabeça estava em outro lugar, nos olhos da Ana, no silêncio do Lucas, na ligação da maternidade. 10.000, meu nome. Aos poucos, o sol descia atrás das árvores, criando sombras longas no chão. Crianças brincavam no parquinho. Um cachorro corria atrás de uma bolinha. Vida normal acontecendo, menos na minha. Meu telefone vibrou. Peguei na hora. Era o Lucas. Por um momento, achei que minhas mãos fossem falhar. Atendi. May, tudo bem? Vi suas ligações. Estou no hospital ainda. É corrido aqui. Minha voz saiu baixa. Lucas. A maternidade me ligou. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Ah, isso, né? Eu ia te falar, mas não sabia como. Como assim? Não sabia como? Ele respirou fundo, como quem se prepara para dizer algo que sabe que vai doer. Ana colocou seu nome lá, May. Ela achou que você ia ajudar. É normal. As famílias se juntam, sabe? Senti a boca secar. Lucas. Ela me expulsou do quarto. Ela me disse que não gosta de mim. Disse que eu não era família. Do outro lado, silêncio. Silêncio de quem sabe, mas prefere fingir que não. Eu continuei. E agora ela me põe como responsável de uma conta de 10.000? Sem me perguntar? Sem me avisar? May, eu sei que foi estranho o jeito dela falar com você, mas ela tá sensível. No pós-parto é assim mesmo. Não diga que é o pós-parto. Não coloque culpa onde não tem. May, não complica, por favor. Lucas, você sabia? Essa pergunta pesou. Ele demorou. Muito. Até que respondeu num fio de voz. Sabia. Aquilo atravessou meu peito como faca. Sabia. Meu filho sabia. Que meu nome estava lá. Que eu estava sendo usada. Sabia. E não disse nada. Me levantei do banco sem perceber. Comecei a caminhar. Lucas, eu viajei 12 horas. May, eu sei. Eu vi você me mandar, depois conversamos. May, eu estive lá, na porta do quarto, e você não saiu 1 minuto para me abraçar. Ele respirou fundo. A Ana não queria criar clima, May. Cria clima quem humilha, não quem procura o filho. Ele ficou quieto. Eu parei de andar. E disse, Lucas, você quer que eu pague essa conta? O silêncio dele foi uma resposta. Eu sorri. Um sorriso triste, cansado. Um sorriso de mulher que finalmente entendeu tudo. Eu falei, eu não devo nada, nem para ela, nem para você. Muito menos para um parto do qual fui excluída. Ligue para o hospital, tire meu nome, pague você. Ou resolva com ela. Mas eu estou fora. May. Boa tarde, Lucas. Desliguei. Guardei o telefone no bolso. E pela primeira vez em dias, senti meu corpo ficar leve. Porque a ferida ainda doía, mas finalmente eu parei de sangrar para quem nunca trouxe curativo. Guardei o telefone no bolso, respirei fundo, deixando o vento da tarde atravessar meu peito como se quisesse limpar tudo por dentro. Raiva, mágoa, vergonha, decepção, medo. Era estranho. Eu deveria estar destruída. Mas pela primeira vez, desde que entrei naquele hospital, eu sentia algo diferente. Clareza. A dor continuava lá, mas não me prendia mais. Eu tinha tomado uma decisão. E decisões, mesmo as difíceis, libertam. Caminhei de volta para casa com passos lentos, mas firmes. E enquanto o sol terminava de se esconder atrás dos prédios, eu percebia que uma parte de mim, a parte que sempre se anulava, começava a morrer. E outra começava a nascer. Quando entrei em casa, larguei as chaves na mesa e sentei no sofá. O silêncio era o mesmo dos últimos dias, mas agora não me sufocava. Pelo contrário, parecia me abraçar. Mas o mundo não deixa a gente em paz quando sente que estamos ganhando força. Meu telefone vibrou. Olhei a tela. Ana. Por um segundo, achei que meus dedos fossem tremer. Mas não tremeram. Atendi. A voz dela veio seca, afiada, carregada de veneno misturado com orgulho ferido.
A senhora recusou pagar o parto? Nenhum bom dia, nenhuma introdução, nenhuma educação, nada. Apenas a pergunta, direta, agressiva, carregada de acusação. Recusei, respondi, com a voz calma que eu não sabia que tinha. A senhora sabe que o parto custou mais do que esperávamos, não sabe? Ana, eu disse, você me expulsou do hospital. Você me disse que eu não era família e colocou meu nome numa conta de R$ 10.000 sem me consultar. Ela deu um riso curto, debochado. Marta, ninguém está te pedindo esmola. É só um apoio. Somos todos adultos, todo mundo ajuda. Eu já ajudei. Ajudei quando criei o Lucas sozinha. Ajudei quando paguei a faculdade dele. Ajudei quando dei dinheiro para vocês alugarem o primeiro apartamento. Ajudei quando você perdeu o emprego e ficou 2 meses sem renda. Ajudei quando comprei o berço do meu neto. Eu ajudei a vida inteira. Silêncio. Eu continuei. Mas você só quer minha ajuda. Não quer minha presença. E mãe que só serve para pagar conta não é mãe, é funcionária. A respiração dela ficou mais pesada. A senhora está fazendo tempestade em copo d'água. Você me tirou da porta do quarto onde meu neto nasceu. Porque eu não gosto da sua energia. E eu não gosto da sua ingratidão. Mas estamos empatadas. Ela ficou muda por um instante. Depois veio o ataque. Lucas é meu marido. Ele fica do meu lado. E eu sou a mãe dele. E eu fico do lado da verdade. Silêncio, longo, incômodo. E então ela perguntou: então a senhora vai deixar a conta cair na gente? Eu senti algo dentro de mim se firmar. A conta é de vocês. Não sou eu quem tem que responder por escolhas feitas sem mim. Ela perdeu o controle. A senhora está fazendo isso para se vingar. Estar ferida não é vingança. A senhora é fria. Não, eu apenas parei de aceitar migalhas. A voz dela tremeu. E se eu disser ao Lucas que você está nos abandonando? Diga, mas não vai mudar o que é verdade. Vocês me usaram e eu não aceito mais. O silêncio dela agora era diferente. Era silêncio de quem percebe que perdeu terreno. E então, com aquela voz fina de quem está prestes a chorar ou explodir, o hospital vai pressionar. O nome é seu, está registrado. A frase entrou como faca, mas não doeu tanto quanto antes. Eu vou resolver isso, respondi. Mas não do jeito que você quer, e desliguei. Fiquei alguns minutos olhando para o telefone, como se ele ainda estivesse quente na minha mão. Depois, levantei devagar. Porque quando você diz um não pela primeira vez depois de anos dizendo sim, o corpo demora para entender, mas a alma compreende na hora. Fui até a gaveta do armário onde guardo meus documentos. Puxei a pasta azul onde fica tudo. RG, comprovante de endereço, certidões, recibos, cópias antigas, velhas e novas. Peguei a pasta, coloquei em cima da mesa, e naquele gesto simples eu sabia. A partir daqui, não serei mais usada. Não serei mais retirada da sala. Não pagarei mais o preço da falta de respeito alheia. Meu telefone vibrou de novo. Dessa vez, uma mensagem do hospital. Senhora Marta, sua presença é necessária para resolver pendências do parto. Favor comparecer amanhã. Eu respirei fundo, com calma, e respondi apenas: estarei aí. Guardei o telefone, fechei a pasta e sorri pela primeira vez em dias, porque agora sim, eu estava pronta. Não para a guerra, mas para mim. Porque às vezes a vida te empurra tanto, 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 que chega uma hora em que você para de cair e começa a levantar. Se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar, se inscreva no canal. Isso ajuda muito e faz nossas histórias chegarem a mais pessoas como você. Acordei cedo. O tipo de cedo que não vem do despertador, mas da responsabilidade pesada batendo no peito. A claridade ainda não tinha tomado a cozinha quando eu coloquei a chaleira no fogo. O hospital queria que eu fosse lá resolver pendências. Minha nora estava me acusando de abandono. Meu filho, perdido entre o amor e a covardia. E eu precisava enfrentar o que tentaram jogar no meu nome. Enquanto bebia o café amargo, percebi uma coisa. Eu não estava mais tremendo. Eu não estava com medo. Eu estava cansada da mentira, do uso, da humilhação, mas não quebrada. E isso me deu força. Arrumei-me com calma. Um vestido simples, bolsa leve, documentos dentro da pasta azul. Antes de sair, olhei para a foto do meu marido na parede. João, murmurei, me acompanha hoje. Fechei a porta. O caminho para o hospital parecia diferente dessa vez. No ônibus, vi mães com crianças, idosos indo para consultas,
jovens apressados, todos com suas dores próprias. E pela primeira vez em dias eu me senti igual, humana, não invisível. Cheguei à maternidade às 9h20. A recepção estava cheia, mas organizada. Cheiros de álcool, flores, café fraco. Fui direto ao balcão. Bom dia, sou Marta Valdés. Me ligaram sobre uma pendência do parto. A recepcionista olhou para a tela, digitou, franziu o rosto. Ah, sim. Pediram para chamar a senhora na sala 12. A assistente financeira está lhe aguardando. Assenti. Caminhei pelo corredor. A cada passo, sentia o coração firme, como se eu tivesse passado anos dormindo e agora estivesse acordando de verdade. Quando cheguei à sala 12, bati na porta. Entre, disse uma voz suave. A assistente era uma mulher jovem, postura séria, óculos redondos, olhar profissional. Senhora Marta? Sim. Ela me ofereceu uma cadeira e abriu uma pasta sobre a mesa. Nós ligamos porque existe um valor pendente do parto da paciente Ana Ribeiro. R$ 10.000. O nome que consta como responsável financeira é o da senhora. Assenti com calma. Pois bem, respondi. Estou aqui exatamente para isso. Ela me olhou com atenção. Esperava choro, desespero, confusão. Mas eu estava inteira. Senhora Marta, ela disse, o hospital precisa de garantia de pagamento. A paciente já foi liberada. A família precisa resolver. Eu respirei fundo e puxei a pasta azul de dentro da bolsa. Aqui estão meus documentos, contas pagas, recibos. Mas antes de continuar, eu quero ver a assinatura. A assistente franziu o senho. Assinatura? Sim, a assinatura que colocaram no meu nome. A assinatura que me tornou responsável por uma dívida de R$ 10.000. Se está no meu nome, eu quero ver minha assinatura. Ela hesitou. Eu insisti. Eu tenho esse direito. Ela concordou, levantou-se e saiu da sala. Ficou fora por uns 5 minutos intermináveis. Quando voltou, trazia um formulário dobrado. Eu estendi a mão. Ela colocou o papel na mesa. Desdobrei. E ali estava. O contrato do parto. Nome da Ana, nome do Lucas. E na parte de responsável financeiro. Meu nome, mas não minha assinatura. Meu sangue gelou. A letra era torta. Apavoradamente torta. Mal feita, como alguém imitando. Eu levantei os olhos, firme. Essa não é minha assinatura. A assistente mordeu o lábio. Senhora Marta, o hospital aceitou uma assinatura falsificada. Ela ficou pálida. Precisamos verificar isso. Verifique, respondi, abrindo a mão para que ela recolhesse o papel. E anote desde já. Isso não é meu. Eu não assinei. Eu não autorizei. Eu fui usada. A assistente respirou fundo. Senhora Marta, o procedimento é claro. Se houver suspeita de falsificação, o caso deve ser encaminhado ao setor jurídico. Encaminhe, respondi firme. Eu não tenho medo de verdade. Ela ficou alguns segundos me observando, como se tentasse medir quem eu era. Uma senhora de 67 anos, uma avó ferida, ou uma mulher que descobriram tarde demais que não era fácil de dobrar. Ela levantou. Vou chamar o jurídico. E saiu. Fiquei sozinha na sala. O coração batia forte, mas não por medo, por indignação, por todas as vezes em que me chamaram de exagerada, por todas as vezes em que me disseram deixa pra lá, por todas as portas que fecharam na minha cara, por todas as humilhações que engoli. Agora, eles é que teriam que engolir a verdade. A porta abriu. Entraram 2 pessoas, um homem de terno cinza, advogado do hospital, e a mesma assistente. Bom dia, senhora Marta. Ele disse, sentando-se. Estamos aqui para esclarecer a situação. Olhou para mim com respeito. Um respeito que eu não recebia havia muito tempo. O nome é realmente o da senhora, ele disse. Mas a assinatura, temos motivos para acreditar que não corresponde. Assenti. Eu quero que seja retirada. Quero um documento formal afirmando que não fui eu quem assinou. E quero que vocês notifiquem a família responsável. O advogado respirou fundo. Se for comprovada a falsificação, será necessário abrir um processo. Eu soltei um leve sorriso cansado. Pois abra. Mas o nome da Marta Valdés não paga mais o que não assinou. Ele me olhou por uns segundos e então disse, Senhora Marta, eu admiro sua postura. Eu senti um nó se desfazer dentro de mim. Ele continuou. Vamos encaminhar o caso imediatamente e a senhora não tem obrigação de pagar nada até que tudo seja esclarecido. Eu me levantei devagar. Obrigada. Era só isso que eu precisava. Saí da sala.
E quando coloquei o pé no corredor, senti algo que eu não sentia desde que entrei naquele hospital dias antes: dignidade. A porta ao lado abriu. E quem saiu? Lucas, com a expressão cansada, as roupas amassadas, o telefone na mão. Quando ele me viu, congelou. Mãe, Lucas, respondi sem sorrir. A Ana me mandou mensagem. Disse que você se recusou a pagar. Não é recusa quando a dívida não é minha. Ele engoliu seco. Mãe, precisamos conversar. Precisamos mesmo. Ele deu um passo. Eu não dei. Lucas, eu disse. Você sabia que meu nome estava naquela conta? Ele baixou os olhos. Ana disse que era o jeito mais fácil. Falsificar minha assinatura é o jeito mais fácil? Ele ficou branco. Falsificar? Sim, acabei de ver o documento. Quer ver também? Ele tremia. Mãe, eu não sabia disso. Eu o encarei fundo. O problema, Lucas, não é o que você sabia. É o que você permitiu. Ele respirou fundo. A Ana está estressada. Está sensível. Acabou de parir. Eu levantei a mão. Ela não está sensível. Está confortável. Confortável em me usar. Confortável em me humilhar. Confortável em te manipular. E confortável em te ver calado. O silêncio entre nós foi enorme. E então, antes que ele respondesse, meu telefone vibrou. Uma mensagem da maternidade. Senhora Marta, precisamos que volte imediatamente. Questão urgente sobre o registro do bebê. Eu franzi o senho. Lucas ficou assustado. Mãe, o que foi? Eu li a mensagem novamente e respondi. Parece que a verdade ainda não acabou de chegar. A mensagem da maternidade queimava na minha mão. Senhora Marta, precisamos que volte imediatamente. Questão urgente sobre o registro do bebê. Olhei para a tela. Depois para o Lucas, que parecia mais pálido que eu já o tinha visto na vida. Mãe, que mensagem é essa? Eu mostrei o celular. Ele leu e seus olhos arregalaram. Mas o que pode ter acontecido? Eu dei um passo para trás. Aos poucos, fui juntando tudo. A falsificação, o desespero da Ana, o incômodo exagerado com a minha presença, a necessidade de me manter longe, a recusa violenta de me ter no hospital, a raiva que ela sentiu quando soube que eu não pagaria a conta. Algo ali não fechava. Eu inspirei fundo. Só há um jeito de saber, respondi. Vamos. Lucas correu ao meu lado. Descemos o corredor juntos. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Quando chegamos à recepção, uma enfermeira já estava me esperando. A senhora é Marta Valdez? Sou. Por favor, me acompanhe. Ela olhou para o Lucas. E o senhor é o pai da criança, certo? Sim, ele respondeu confuso. A enfermeira assentiu, com uma expressão estranha, nem neutra, nem acolhedora, preocupada. Nos levou até a sala de coordenação administrativa, uma sala pequena, organizada, com cheiro de papel novo e café frio. Lá dentro estavam a assistente financeira, o advogado do hospital, uma pediatra e mais uma funcionária do setor de registros. Quando entrei, senti o ar ficar mais pesado. Lucas sentou ao meu lado. A coordenadora de registros começou. Senhora Marta, senhor Lucas, chamamos vocês porque, ao revisar os documentos para corrigir a pendência financeira, encontramos outra irregularidade. Outra. A palavra ficou girando na sala. Lucas engoliu seco. O que houve? Ele perguntou. A pediatra respirou fundo e disse: o bebê ainda não pode ser registrado. Um silêncio tombou. Um silêncio assustado. Lucas arregalou os olhos. Como assim não pode ser registrado? O nome da mãe está correto, explicou a funcionária. Mas o sistema apresentou um alerta quando tentamos concluir o registro do pai. Meu nome? Lucas sussurrou. Sim, respondeu ela. O hospital exige a assinatura da mãe, confirmando a paternidade quando o casal não é casado no civil. Mas a assinatura dela, ela olhou para mim, depois para o Lucas e continuou. Não bate com os outros documentos. Lucas ficou vermelho. Isso é impossível! Ela assinou! Eu vi ela assinar! A pediatra cruzou as mãos sobre a mesa. Senhor Lucas, alguém tentou registrar o bebê usando o nome da sua mãe, ela disse apontando para mim, como responsável financeira. E alguém tentou registrar a paternidade do bebê usando a assinatura da Ana. Eu entendi o que ela estava dizendo. E disse em voz baixa. Tentaram falsificar minha assinatura e tentaram falsificar a dela também. A pediatra assentiu. Exatamente.
Lucas levou as mãos à cabeça. Não, não pode ser. A Ana jamais faria isso. Eu olhei para ele. Com calma. Com aquela calma que só vem depois de muitos anos engolindo lágrimas. Lucas, você realmente acredita nisso? Ele respirava rápido, desesperado. Não sei, não sei. Ela estava nervosa. Estava cansada. Meu Deus. O advogado do hospital interveio. Precisamos solucionar isso, disse. Se houver falsificação, não podemos registrar a criança até que seja esclarecido. Lucas ficou em choque. Mas, e a certidão? Não pode ser emitida, respondeu a funcionária. Não com irregularidade nas assinaturas. A pediatra olhou para mim. Senhora Marta, quando detectamos a falsificação na conta do parto, suspeitamos que pudesse haver algo mais. Por isso chamamos vocês. A assistente financeira completou. A senhora não deve nenhum valor, e isso já está sendo corrigido. Mas precisamos que entendam que o caso agora é maior. É sério. Lucas começou a andar pela sala, de um lado para o outro. Eu preciso falar com a Ana. Ela deve ter se confundido. Isso não pode ser real. Eu fiquei em pé. Meus joelhos estavam firmes. Lucas, eu disse com uma voz que eu mesma desconhecia. Ninguém se confunde falsificando duas assinaturas diferentes. E ninguém falsifica documentos importantes, sem motivo. Ele parou, olhou para mim. E pela primeira vez, eu vi medo nos olhos dele. Medo da verdade. Mãe, você acha que... Eu respirei fundo. Eu acho que você precisa parar de proteger quem não te protege. E precisa começar a olhar para os fatos, não para as desculpas. A porta da sala abriu. E quem entrou? Ana, a nora, com o cabelo desgrenhado, a expressão tensa e o bebê no colo, pequeno, embrulhado num cobertor azul. Os olhos dela me fuzilaram assim que me viu. Então você está aqui, ela disse, fria. Lucas correu até ela. Ana, o hospital disse que a sua assinatura não bate. Disseram que... Ela levantou a mão, interrompendo. Eu sei o que eles disseram. Me chamaram antes. Eu vi os papéis. Então explica, Lucas gritou. Mas ela não olhou para ele. Ela olhou para mim. Só para mim. Com ódio. Você conseguiu o que queria, não é? O que eu queria? Perguntei chocada. Se meter na nossa vida, fazer escândalo, pôr o hospital contra mim, fazer meu marido desconfiar. Você é tóxica, Marta. Sempre foi, desde o começo. Lucas ficou imóvel. A pediatra suspirou. Senhora Ana, precisamos conversar sobre a assinatura. Ana ajeitou o bebê no colo, como se usasse a criança como escudo. Eu assinei, ela gritou. Eu estava cansada, com dor, mais o médico falando. A enfermeira falando. Eu assinei tudo correndo. É óbvio que a assinatura não ia ficar igual. A funcionária tentou manter calma. Senhora, entendemos. Mas também houve falsificação no nome da responsável financeira. Ela riu. Riu alto. E vocês acham que fui eu? Eu não falsifiquei nada. O advogado interveio. Alguém falsificou. A sala ficou em silêncio. Ana apertou os lábios. E então, pela primeira vez, o rosto dela mudou. Como se ela percebesse algo. Como se alguém viesse à mente. Os olhos dela ficaram extremamente vermelhos. Ela engoliu seco. E disse algo que fez meu estômago afundar. Eu... acho que sei quem fez isso. Lucas arregalou os olhos. Quem? Ela olhou para mim. E, num sussurro quase inaudível, balançou a cabeça. Não fui eu, mas não posso dizer. A pediatra se aproximou. Senhora, é sobre a segurança do bebê. Se alguém mexeu nos documentos é grave. Precisamos saber quem fez. Ana encolheu os ombros, tentou esconder, tentou desviar. Mas os olhos dela entregaram, e eu entendi. Entendi na hora. Eu levei a mão ao peito e sussurrei. Meu Deus. Foi. Lucas me olhou assustado. Quem, mãe? Eu respirei fundo. Fundo demais. Como quem puxa o passado inteiro para dentro. E respondi. A mãe da Ana. Ana fechou os olhos, como quem foi pega. Lucas recuou um passo. Sua mãe? Mas por quê? Ana chorou. De verdade. Porque ela não queria ninguém da sua família perto. Nem você, Marta. Nem o Lucas. Ela acha que é tudo pequeno demais, pobre demais, atrasado demais. Lucas ficou branco. Minha família? Ela falsificou suas assinaturas, Ana murmurou, para garantir que eu tivesse tudo sem vocês. O advogado respirou fundo. Vamos precisar registrar isso, Ana soluçou.
Minha mãe vai me matar. Eu me aproximei. Pela primeira vez desde que aquela mulher entrou na minha vida, eu olhei para ela não como uma inimiga, mas como alguém que também estava sendo controlada. Ana, eu disse com a voz suave, olha bem para mim. Ela levantou o rosto, destruído. A sua mãe passou por cima de mim, mas passou por cima de você também, e do Lucas, e do seu filho. Ela chorava. Lucas chorava. Eu não, porque naquele instante, algo forte tomou meu peito, e eu entendi. A dor que eu carreguei não era culpa da Ana, era um ciclo de controle, dominação, medo, e alguém precisava quebrar isso. Eu respirei fundo e disse à coordenadora, quero registrar tudo, e quero garantir que essa criança tenha um começo de vida limpo. Ana chorou mais forte. Lucas segurou minha mão, e eu percebi naquele toque que eu não tinha perdido meu filho. Eu só estava ajudando ele a enxergar a própria vida. A sala ainda estava silenciosa quando o advogado terminou de anotar tudo. Ana chorava baixo, o bebê dormia no colo dela, e Lucas tinha o rosto perdido, como quem finalmente vê que viveu anos com os olhos semicerrados. Eu respirei fundo. O advogado se levantou, ajeitou o paletó e disse, precisamos chamar a mãe da paciente para esclarecer a situação. Por questões legais, o ar mudou. Ana levantou o rosto na mesma hora, desesperada. Não, por favor. Ela vai pirar. Ela vai destruir tudo. Ela vai dizer que é mentira. Ela vai me culpar. Vai dizer que eu virei as costas para a família dela. Ela sempre faz isso. A pediatra tentou acalmá-la. Senhora Ana, não é uma escolha. É um procedimento. A segurança do bebê depende disso. Ana tremia com tanta força que o bebê acordou e começou a chorar. Lucas pegou a criança no colo com cuidado. Calma, calma, filhinho. Eu observei aquela cena em silêncio. Meu filho ali, balançando o bebê, e a mulher dele em pedaços. E pela primeira vez desde que tudo começou, algo novo brotou dentro de mim. Eu senti pena dela, pena da Ana. Não por causa do que ela me fez, mas por causa do que ela viveu. Ana não era forte, nunca tinha sido. Era rígida por fora porque era frágil por dentro. E a mãe dela, a mulher que estava prestes a entrar ali, era a fonte daquele medo. A coordenadora chamou uma funcionária e pediu, traga a mãe da paciente Ana Ribeiro. Ela está no quarto 407. Ana cobriu o rosto com as mãos. Meu Deus, minha mãe vai enlouquecer quando souber que chamaram ela para isso. Eu me aproximei. Coloquei a mão de leve no ombro dela. Ela me olhou, com os olhos vermelhos, inchados, vulneráveis de verdade pela primeira vez. Ana, eu disse, eu não sou sua inimiga. E nunca fui. Ela respirou fundo, com dificuldade. Eu sei, Marta, mas a minha mãe sempre disse que você queria mandar em tudo, que você era uma ameaça, que iria me afastar do Lucas, que você iria estragar minha vida. Eu fechei os olhos. A verdade havia chegado inteira. Quando abri os olhos novamente, respondi. Quem estraga a vida da gente, Ana, é quem nos enche de medo. Ela chorou silenciosa. Lucas olhou para mim com um misto de surpresa e gratidão. O advogado cochichou com a pediatra, ambos consultando papéis e carimbos. A porta se abriu, e eu vi. A primeira coisa que entrou na sala foi um perfume forte demais, invasivo, doce demais, sufocante. Depois, o salto alto marcando o chão em batidas firmes e rápidas. E então, ela, a mãe da Ana, elegante demais, postura rígida demais, olhar duro como vidro frio, cabelo preso num coque impecável, maquiagem carregada, unhas longas, vermelhas, afiadas como pequenas armas. Ela entrou sem pedir licença, nem olhou para ninguém, não observou a sala. Não cumprimentou. Apenas varreu tudo com os olhos como um general entrando num território que acredita controlar. Quando finalmente me viu, demorou exatos 3 segundos em silêncio. O tipo de silêncio que não é surpresa, é avaliação. Como se me medisse, como se me classificasse, como se me colocasse em uma prateleira invisível na cabeça dela. E então disse, com a voz alta, seca, ofensiva desde a primeira sílaba. O que essa mulher está fazendo aqui? O mundo parou. Lucas levantou de imediato com o bebê no colo. Dona Isabel, por favor,
Não comece! Quem começou foi ela, ela respondeu apontando para mim com o queixo, como se eu fosse um inseto. Essa senhora vive procurando atenção, sempre viveu, e agora está tentando se meter onde não é chamada. Eu respirei fundo, não respondi. Não ainda. A coordenadora tentou intervir. Senhora Isabel, por favor, precisamos conversar sobre uma irregularidade. Mas Isabel a interrompeu sem olhar para ela. Não estou falando com você, estou falando com ela. Ela deu um passo na minha direção. Os saltos estalaram como pequenos tiros no chão. A senhora não é família, ela disse, aproximando o rosto do meu. Não tem direito nenhum de estar aqui. Eu disse à minha filha desde o começo, mantenha essa gente longe, essa gente pobre, dramática, manipuladora. Lucas se colocou entre nós. A senhora não fale assim com a minha mãe. Ah, Lucas, ela respondeu revirando os olhos. Você sempre foi tão fácil de manobrar. Ele ficou vermelho. Ana desabou na poltrona chorando. Mãe, por favor, não faça escândalo. Escândalo? Ela riu com desprezo. Escândalo é o que vocês estão fazendo ao me chamar aqui para ouvir bobagens inventadas por essa velha. Eu dei um passo à frente. Calma, com a dignidade que ela não tinha. Dona Isabel, eu disse firme, o hospital identificou falsificação em 2 documentos, a minha assinatura e a assinatura da sua filha. O rosto dela estalou de arrogância. E você acha que fui eu? É isso? Sim, respondi sem tremer. Acho. O silêncio caiu como uma pedra. Os olhos da Isabel estreitaram. Pois eu nego. Eu não assinei nada. A pediatra interveio com serenidade. Senhora Isabel, precisamos confirmar sua versão. A assinatura no documento não corresponde a nenhum dos padrões da Ana, nem aos da senhora Marta, e alguém preencheu campos usando seus dados como contato de emergência. Lucas ficou em choque. Contato de emergência? Sim, disse a assistente. No lugar do nome da Marta, colocaram o nome da senhora Isabel em alguns formulários rasurados. Ana chorou mais forte. Isabel ficou imóvel. Eu não fiz nada disso, ela disse, com a voz repentinamente baixa. Mas o brilho nos olhos, aquele brilho de superioridade, a dureza na mandíbula, diziam outra coisa. Eu me aproximei devagar e disse: a senhora queria afastar a Ana da minha família. Queria exclusividade, queria controle. E quando eu apareci no hospital, a senhora teve medo. Os olhos dela faiscaram. Medo? De você? Ela deu uma risada curta. Eu não perco tempo com esse tipo de mulher. A senhora perdeu. Perdeu ao falsificar documentos. A sala inteira ficou gelada. Isabel arregalou os olhos como se tivesse levado um tapa invisível. Eu não falsifiquei nada, ela gritou. Então quem falsificou? O advogado perguntou. Ela travou. Por um segundo, apenas um, ela hesitou. E naquele segundo, todos nós entendemos. A culpa dela não estava nas palavras, estava no silêncio. Ana, com o rosto destruído pelo choro, sussurrou. Mãe, fala a verdade. Isabel se virou para a filha com raiva. Você cala a boca! A reação foi instantânea. Lucas abraçou a criança com mais força. Ana encolheu os ombros, como uma menina pequena acostumada a obedecer. Os funcionários do hospital se alarmaram. E eu fiquei em pé, firme, sólida, porque eu já tinha visto esse tipo de mulher antes. O tipo que controla pelo medo, pelo dinheiro, pela ameaça, pelo silêncio. E nesse momento eu entendi. Essa mulher não era apenas o problema da Ana, era a raiz, era o veneno. Eu dei um passo à frente, e sem elevar a voz, sem tremer, sem hesitar, eu disse: Dona Isabel, a senhora falsificou, e agora vai responder por isso. Ela arregalou os olhos. Eu? Responder? Nunca. Mas antes que ela pudesse avançar, falar, gritar ou fugir, a porta da sala se abriu, e uma voz masculina, grave e firme, ecoou. Acabei de ver os documentos, e posso confirmar. Todos viraram. Era o médico obstetra. Ele segurava uma prancheta nas mãos. E disse, olhando diretamente para Isabel: a senhora estava na recepção no dia do parto. Eu vi. E foi a senhora quem levou os papéis para a enfermaria. Foi a senhora quem disse que a mãe do pai do bebê autorizara os custos. Foi a senhora quem assinou no lugar dela. A sala ficou muda. A mãe da Ana empalideceu. A cor sumiu.
Os lábios tremeram, e então, pela primeira vez, ela perdeu o controle. Vocês não podem provar nada, ela gritou, e correu em direção à porta. Mas o advogado e a assistente se colocaram na frente. Ela tentou passar, empurrou, bateu, mas estava bloqueada. Isso é sequestro, ela berrou. Eu vou chamar meu advogado, eu vou acabar com esse hospital, eu vou... E então ela travou, porque eu dei um único passo à frente, somente um, e ela ficou imóvel. Eu olhei dentro dos olhos dela e disse com voz baixa, firme, inquebrável: a senhora me tirou do quarto onde meu neto nasceu. A senhora me tirou do lugar de avó. A senhora colocou meu nome numa dívida que não era minha e colocou sua filha numa mentira que não cabia nela. Mas hoje eu tiro algo da senhora. Ela respirou rápido, assustada. Eu terminei. O poder. E pela primeira vez, a mãe da Ana abaixou os olhos. Porque ela entendeu. O controle que ela carregou por tantos anos tinha acabado. A sala inteira estava em choque. A mãe da Ana, Isabel, continuava parada na porta. Não por força física, mas porque algo dentro dela finalmente tinha encontrado alguém que não recuava. Alguém que ela não conseguia intimidar. Eu. A coordenadora respirou fundo e disse: Senhora Isabel, precisamos que a senhora sente. Ela virou o rosto de forma brusca. Eu não vou sentar em lugar nenhum. Isso é um absurdo. Uma humilhação. A pediatra se aproximou devagar, com aquela calma treinada de quem já acalmou mães em desespero, pais em choque e famílias em guerra. Isabel, a senhora falsificou documentos em uma maternidade. Isso coloca em risco não só o registro legal da criança, mas a integridade do hospital. É um crime. A palavra crime caiu pesada. Ana levou a mão à boca. Lucas apertou o filho no colo, com o rosto branco. O obstetra cruzou os braços, firme, como quem finalmente via a verdade emergir. O advogado ajeitou os óculos e abriu uma pasta. E eu apenas observava. Isabel tremia, mas continuava tentando manter a postura arrogante. Eu não fiz nada disso, ela gritou. Vocês estão acreditando nessa mulher que nem deveria estar aqui. Essa senhora sempre quis atenção, sempre quis se meter onde não é chamada. Mãe, Ana interrompeu. A voz da filha não veio em grito, veio em sussurro, mas foi suficiente para calá-la. Mãe, por favor, chega, por favor. Isabel se virou para a filha com irritação. Ana Maria, não se meta nisso. Você sempre foi fraca, sempre precisou de mim para decidir tudo. Se eu não organizar a sua vida, quem vai organizar? A palavra fraca atingiu Ana com força. Ela balançou a cabeça e murmurou chorando. Eu não sou fraca, mãe. Eu só estou cansada. Isabel ia responder, mas o advogado interveio antes. Senhora Isabel, o hospital analisou os documentos. A assinatura no nome da senhora Marta é falsificada. A assinatura da Ana também. E a pessoa que entregou o formulário para a recepção foi identificada por testemunhas. Ele olhou direto para ela. A senhora. Isabel congelou. O obstetra completou. Eu mesmo a vi naquele dia. A sala ficou completamente gelada. Ana soluçou. Mãe, por quê? Por que fez isso? Por que colocou o nome dela numa dívida? Por que me afastou? Por que mentiu para mim? Isabel arregalou os olhos, como se não entendesse a pergunta. Mas entendia. Eu vi nos olhos dela. Por que? Ana repetiu, a voz falhando. Por que mentiu desde o começo? Isabel piscou algumas vezes, e então, finalmente, a máscara dela rachou. A voz saiu mais baixa, menos afiada, menos invencível. Por quê? Ela engoliu seco. Porque eu sei como o mundo trata mulheres sozinhas. Eu fiz tudo para te proteger, para evitar que você estragasse a vida com gente que não é do nosso nível. Os olhos dela ficaram vermelhos. Lucas apertou a mandíbula. Nosso nível, ele repetiu com a voz carregada de incredulidade. A senhora falsificou documentos, falsificou assinaturas, cometeu crime e ainda fala em nível? Ela se virou para ele. Eu fiz isso por vocês. Por você, Ana. Você estava frágil. Aquilo não era hora de visitas indesejadas, gente chorando, se metendo. Ana chorou mais forte. Ela só queria ver o neto. Isabel se calou. Por alguns segundos, ninguém respirou. Eu senti meu coração apertar. Não por mim, mas por Ana, porque agora eu entendia. A Ana nunca me odiou. Ela estava aprisionada, engolindo medo há anos, repetindo palavras que não eram dela. Eu dei um passo à frente. Olhei diretamente para Isabel.
e disse: Dona Isabel, a senhora confundiu controle com proteção, confundiu amor com domínio e confundiu minha existência com ameaça. Mas eu não quero nada do que a senhora tem. Nunca quis. Ela engoliu em seco. Os olhos dela, antes duros como pedra, agora tremiam. A coordenadora abriu uma pasta. Senhora Isabel, tendo em vista a confirmação da falsificação, seremos obrigados a registrar um boletim de ocorrência. Se a senhora quiser um advogado particular, este é o momento. A cor sumiu do rosto dela. Não, não façam isso, ela sussurrou. Precisamos fazer, a coordenadora respondeu. É o procedimento. Ana se levantou e segurou o braço da mãe. Mãe, por favor, para. Admite, fala a verdade. Eu não aguento mais isso. Não aguento mais viver com medo do que você vai pensar, do que você vai dizer, do que você vai decidir. Isabel tentou manter a postura. Tentou. Mas não conseguiu. As lágrimas finalmente vieram. Poucas. Mas vieram. Ela murmurou quase inaudível. Eu só queria garantir que você tivesse tudo. Ana balançou a cabeça. Mãe, eu preciso viver. E você me prende, desde sempre. Lucas se aproximou da esposa, colocou a mão nas costas dela. Ela chorou mais alto. A pediatra tomou a palavra. Vamos registrar o boletim e corrigir os documentos. O bebê só poderá ser registrado após a retificação. Mas agora, o foco é a segurança jurídica da criança. Ana assentiu, ainda chorando. Isabel deu um passo para trás. O mundo dela caía aos pedaços pela primeira vez. Ela não tinha controle, não tinha poder, não tinha desculpas. Então, ela me olhou diretamente e disse com voz rouca, quase inaudível: Eu errei. Lucas e Ana se viraram para ela imediatamente. Eu permaneci em silêncio. Ela repetiu com mais força. Eu errei. Eu achei que estava protegendo, mas eu me passei. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Eu nunca pensei que isso fosse dar nesse tamanho. Respirei fundo. E respondi. Quando a gente escolhe a mentira, não escolhe o tamanho dela. A sala inteira ficou em silêncio. A coordenadora pediu que assinássemos alguns documentos. Todos se dispersaram por alguns instantes. Ana ficou de pé, tremendo. Lucas segurava o bebê. Eu me aproximei dela devagar. Ela levantou o rosto, vermelho, cansado, exausto. Desculpa, Marta, ela disse chorando. Por tudo, pelo hospital, pela porta fechada, pela dureza, pelo jeito que eu te tratei, pelo que minha mãe fez, por acreditar em coisas que não eram verdade. Desculpa, eu senti algo quente subir pelo peito, porque aquela desculpa era a que eu nunca imaginei ouvir. Ana, eu disse, você estava com medo. Eu entendo medo. Eu vivi anos com ele. Ela respirou fundo. Eu teria gostado que você estivesse lá, sabia? No parto, no primeiro dia. Eu senti falta. Foi como se alguém abrisse janela dentro do meu peito. Eu coloquei a mão no ombro dela. Não importa onde tentaram me colocar. Eu sempre vou estar aqui. Não por você, não pelo Lucas, mas por ele. Olhei para o bebê, meu neto. Ana chorou mais. Você quer segurar ele? Meus olhos arderam, mas eu me mantive firme. Quero. Lucas colocou o bebê nos meus braços, e aquele peso pequenino, aquela respiração suave, aquele corpinho quente, era tudo que eu tinha esperado desde o início. O bebê abriu os olhos, olhou para mim, e ali eu me reencontrei. Com a vida, com a dignidade, com o amor que ninguém pode apagar. Eu o segurei com cuidado e sussurrei. A vovó está aqui. Eu segurei meu neto por longos minutos. Não sei explicar o que senti, porque não foi apenas amor. Foi reconciliação. Foi cura. Foi como se o mundo inteiro estivesse desmoronando ao redor, e ainda assim, aquele pequeno ser estivesse trazendo tudo de volta para o lugar certo. Quando finalmente o devolvi para o Lucas, senti minhas mãos quentes, firmes, vivas. Eu estava ali de verdade. Depois de dias sendo tratada como intrusa, como nada, ali eu era o que sempre fui. Avó, mãe, família, alguém que ficou, alguém que nunca abandonou. E então, a porta da sala voltou a se abrir. Dessa vez, não era enfermeira, não era coordenadora, não era médico, era a polícia. Um policial fardado e uma agente civil entraram juntos, com pranchetas e pastas nas mãos. A funcionária da maternidade os recebeu com um aceno rápido. Obrigada por virem tão rápido. É um caso de falsificação de documentos dentro da unidade. Isabel endureceu na hora. A pele dela empalideceu como giz. Ana deu um passo para trás, assustada. Lucas ficou imóvel,
segurando o bebê. Eu respirei fundo, não por medo, mas por pressentir que o mundo inteiro estava prestes a ruir. A agente olhou ao redor e perguntou: quem é a senhora Isabel Ribeiro? Isabel ergueu o queixo. O orgulho dela ainda ficava de pé, mesmo quando as pernas tremiam. Sou eu. A agente continuou. A maternidade registrou irregularidades em documentos assinados no dia do parto. Precisamos de esclarecimentos formais. Vamos precisar que a senhora nos acompanhe para prestar depoimento. Isabel abriu um sorriso torto, quase histérico. Depoimento? Acompanhar vocês? Não. Isso deve ser algum engano. Eu sou amiga de médicos. Sou conhecida aqui. O policial a interrompeu com calma. Senhora, não estamos pedindo sua opinião. Estamos notificando. Ela recuou um passo. Mas isso é ridículo. Quem chamou vocês? Quem criou esse problema? Quem fez essa palhaçada? Ela se virou de repente, me encarando. Foi você, não foi? Foi você, Marta. Você sempre quis destruir minha família. Você sempre teve inveja. Você sempre quis atenção. A sala ficou gelada. Ana segurou o rosto, envergonhada. Lucas apertou o bebê com cuidado. O obstetra observava a cena com a calma tensa de quem já viu muito. Eu não me mexi. Não ergui a voz. Não ergui as mãos, não ergui as palavras. Eu apenas a olhei e disse: Dona Isabel, eu não destruí nada. Só empurrei o castelo de cartas que a senhora mesma construiu. Ela empalideceu. O policial avançou um passo. Senhora Isabel, por favor, venha conosco. Ela tentou caminhar na direção contrária. Ana! Ela gritou. Diga alguma coisa! Diga que eu te protegi! Diga que eu fiz isso por você! Diga que eu não sou uma criminosa! Ana ficou imóvel. Olhei para ela e ela me olhou de volta com olhos pequenos, vulneráveis, cheios de algo que eu nunca tinha visto naquela mulher. Coragem. E então, com a voz mais firme que eu já ouvi sair dela, Ana respondeu: Mãe, você fez tudo por você mesma, nunca por mim. Isabel ficou sem ar, como se o chão tivesse sumido debaixo dos pés. A agente se aproximou. Vamos, senhora. Ela tentou resistir. Tentou empinar o nariz, tentou manter o olhar altivo, mas nada disso sustentava o peso da verdade. Quando finalmente saiu pela porta, não saiu como entrou. Saiu pequena. E quando a porta se fechou atrás dela, algo mudou na sala inteira, como se um ar viciado tivesse saído, como se todos nós respirássemos pela primeira vez. Ana desabou na cadeira e chorou, não de raiva, não de medo, mas de libertação. Lucas colocou a mão na cabeça. Meu Deus, ele sussurrou. Eu nunca imaginei que fosse tão grave. Eu aproximei a mão do braço dele. Ele me olhou. E naquele olhar havia pedido de desculpas, vergonha, amor, arrependimento. Tudo junto. Mãe, ele murmurou. Eu não te defendi. Eu acreditei nela. Eu virei as costas para você. Eu segurei a mão dele. Lucas, você não me perdeu. Você só se perdeu um pouco. Ele desabou. A pediatra sorriu com carinho. Vocês têm chance de recomeçar, ela disse. E isso é raro. Ana enxugou o rosto, ainda trêmula. Marta, ela disse com a voz frágil, eu quero que você faça parte da vida do meu filho. Eu não quero mais repetir as coisas que ouvi. Eu quero ser uma mãe melhor do que a minha foi comigo. Aquele pedido não foi só um pedido, foi uma cura. A coordenadora administrativa bateu levemente na mesa para chamar nossa atenção. Senhora Marta, ainda precisamos regularizar o registro, mas quero avisar algo. O hospital está retirando completamente seu nome de qualquer pendência. Eu assenti. Ela sorriu e continuou. E pela postura que a senhora teve hoje, tenho certeza de que seu neto terá muita sorte de tê-la por perto. Senti meus olhos arderem, mas segurei a lágrima, porque eu estava inteira demais para chorar. Ao sair da sala, Lucas colocou o bebê nos meus braços novamente. O sol da tarde atravessava o corredor, batendo na pele dele como um pequeno brilho. Eu o abracei e sussurrei. Você chegou para colocar tudo no lugar. No fim daquele corredor, eu percebi. Eu não voltei apenas para defender meu nome, ou para ver meu neto, ou para confrontar quem tentou me humilhar. Eu voltei para me reencontrar. E nem percebi que a verdadeira guerra estava começando ali. Porque quando o orgulho cai, o que vem depois é sempre mais perigoso. E o que estava vindo não seria leve. Saímos da sala devagar.
O corredor estava silencioso, iluminado por aquela luz branca de hospital que nunca sabe se quer ser acolhedora ou cruel. Lucas caminhava ao meu lado, segurando o bebê com mais cuidado do que já o vi segurar qualquer coisa na vida. Ana andava alguns passos atrás, com o rosto devastado, mas livre, como se tivesse tirado um peso de 50 anos das costas. E eu, Marta, caminhava entre eles com a sensação estranha de que aquele hospital tinha visto mais da minha alma do que muita gente que conviveu comigo por décadas. Quando chegamos ao saguão, a recepcionista nos chamou. Senhora Marta, só um instante. Ela me entregou um envelope com o símbolo da maternidade. Aqui está a notificação oficial retirando o nome da senhora de qualquer responsabilidade financeira. E ela olhou para Lucas. Também enviamos uma cópia digital ao senhor. Lucas passou o bebê para Ana e pegou o papel, lendo rapidamente. Mãe, ele murmurou, tá aqui. Eles retiraram teu nome e colocaram o meu, como deveria ser. Eu assenti. Ele continuou lendo. E então sua expressão mudou. O que foi? Perguntei. Ele me mostrou o final da página. Falsificação confirmada. Setor jurídico acionado. Ana levou a mão à boca. Isso vai dar processo? Ela sussurrou, tensa. A pediatra que nos acompanhou até o corredor respondeu. Sim, o hospital não pode deixar isso passar, e vocês não deveriam também. Ana respirou fundo. O bebê começou a chorar baixinho. Eu não sei se consigo enfrentar minha mãe. Ela vai me matar, vai me culpar, vai dizer que eu sou ingrata, vai dizer que estraguei tudo. Eu coloquei a mão no ombro dela. Ela se encolheu por reflexo. Um reflexo antigo, de medo. E quando percebeu minha mão ali, algo dentro dela amoleceu. Ana, eu disse, ela não vai te matar. Ela só perdeu o poder. Ana chorou novamente, baixinho. Lucas passou o braço em torno dela. Amor, acabou. Ela passou dos limites. Agora você tem que pensar em você. Em mim. No neném. Ela olhou para o bebê, e algo novo apareceu no rosto dela. Instinto. Proteção. Maternidade real. A pediatra completou. Dona Ana, seu filho merece crescer num ambiente onde amor não é medo. E você merece também. Ana assentiu. Finalmente. Saímos do hospital. O ar lá fora era completamente diferente. Era ar de cidade, ar de vida, ar de escolhas. Lucas ajeitou o bebê no bebê conforto. Eu fiquei ao lado, observando cada movimento, porque cada gesto dele com aquele bebê era como ver meu menino renascer em forma de pai. Mas a calmaria durou pouco. Meu telefone vibrou. Era um número que eu não conhecia. Atendi. Senhora Marta Valdez? Sou eu. Aqui é da Delegacia Central. Estamos com a senhora Isabel Ribeiro em sala de depoimento. Ela solicitou fazer uma ligação e pediu que fosse para a senhora. Meu peito gelou, não de medo, mas de antecipação. Coloque-a na linha. Um clique. E a voz dela entrou, áspera, tensa, carregada de orgulho quebrado. Marta! Eu fechei os olhos por um instante. Estou ouvindo. Ela respirou fundo e, pela primeira vez, eu ouvi algo que não conhecia naquela mulher. Fragilidade. Eles querem que eu assine um termo. Querem que eu admita. Querem que eu assuma. E eu não posso. Pode sim, respondi calma. E deve. Ela engoliu seco. Marta, por favor. Por favor. Eu nunca imaginei que isso fosse tomar esse tamanho. Eu só queria proteger minha filha. Eu apertei os lábios. Proteger? A senhora mentiu. Adoeceu a própria filha. Isolou ela. Fez ela ter medo de todo mundo. Fez ela acreditar que precisava da senhora para tudo. Isso não é proteção. É prisão. Isabel chorou. E o som dela chorando parecia um vidro se partindo. Eu errei. Não sabia que ia perder tudo. A frase dela ficou ecoando na minha mente. Não sabia que ia perder tudo. Eu senti o peso de anos na voz dela. Não de arrependimento puro, mas de orgulho ferido. Eu respirei fundo. Isabel, isso não tem nada a ver comigo. O que a senhora faz agora é com a justiça e com sua filha. Ela ficou em silêncio. Depois perguntou com a voz mais baixa que eu já ouvi dela. E com você? Eu não hesitei. Eu não sou mais o seu problema. Ela chorou mais forte, mas eu não caí na armadilha emocional de mulheres como ela. Cortei. Resolva com a sua consciência e com a lei. Eu fiz a minha parte e desliguei. Lucas me olhou. Era ela? Era. O que ela disse?
que errou, que está com medo e que vai ter que encarar tudo isso agora. Ana se aproximou, ainda insegura. Marta, você acha que eu devo ir vê-la? Eu a olhei com firmeza. Só se for do seu coração. Não porque ela manda, não porque você tem medo, não porque ela exige, mas porque você quer. Ela respirou fundo. Eu não quero, pelo menos não agora. Eu quero respirar, quero descansar, quero ficar com vocês, quero cuidar do meu filho. Eu sorri. Então comece por aí. Lucas abriu a porta para mim sentar ao lado do bebê. Mãe, ele disse com os olhos marejados. Obrigado. Eu coloquei a mão no rosto dele, como fazia quando ele era pequeno. Filho, você não precisa agradecer por eu ser sua mãe, mas precisa aprender a reconhecer quando precisa ficar do lado certo. Ele assentiu devagar. Eu vou mudar, mãe. Eu prometo. Dei um beijo na testa dele. Então comece hoje. Voltamos para casa. A noite caiu devagar. A cidade acendeu suas luzes. Eu preparei chá para nós três. Ana sentou-se no sofá, com o bebê dormindo no colo. Lucas ficou ao lado, segurando a mão dela. E eu fiquei observando aquela cena. Uma família que quase se quebrou, quase se perdeu, quase caiu no abismo de orgulho e mentira. Mas não caiu, porque a verdade chegou antes. E por quê? Por mais que tentassem me apagar, o amor que eu tinha por aquele bebê era maior do que qualquer porta de hospital fechada. Quando a casa ficou silenciosa, recebi uma mensagem inesperada. Da minha irmã. Viu as notícias? Da Isabel? Sim, a cidade toda está comentando. E você, como está? Eu escrevi apenas, em paz. E era verdade, porque eu sabia que ainda havia muito pela frente. A investigação, o julgamento, o futuro da relação com Ana, as feridas antigas do Lucas. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que estava no caminho certo. E foi ali, sentada na mesa, segurando uma xícara quente, que pensei: amanhã vou tomar uma decisão que muda tudo. E essa decisão não seria sobre eles, seria sobre mim. Acordei antes do sol, não por ansiedade, não por medo, mas porque minha alma estava inquieta. Como se soubesse que aquele dia não seria como os outros. Levantei devagar, caminhei até a cozinha e coloquei água para ferver. Enquanto esperava, abri a janela. A rua ainda dormia. O céu era uma mistura de cinza e azul, aquela cor de começo de dia que sempre me fez lembrar que tudo pode recomeçar. E foi ali, com os braços apoiados na janela, que eu percebi. Eu não podia continuar vivendo como antes, me escondendo, me anulando, aceitando o mínimo. Eu tinha lutado contra uma mentira enorme. Tinha enfrentado uma mulher cruel. Tinha visto meu filho acordar. Tinha segurado meu neto no colo. E agora eu precisava lutar por mim. O chá ficou pronto. Peguei a xícara e fui para a mesa. Tirei da gaveta uma pequena pasta verde, a única que sempre evitei mexer. Dentro dela estavam meu extrato de aposentadoria, meus comprovantes antigos, o dinheiro que economizei por décadas e a cópia de um contrato que eu nunca tive coragem de levar adiante. Era um contrato de compra de um pequeno estúdio de costura que eu sempre sonhei ter. Nada grande, nada luxuoso, mas inteiramente meu. Um lugar onde eu poderia ensinar outras mulheres, trabalhar com calma e, finalmente, viver por mim. Fechei os olhos, respirei fundo e falei em voz baixa. Hoje eu vou assinar isso. O telefone tocou. Peguei achando que era Lucas, mas não era. Era a delegacia. Atendi. Senhora Marta? Sim. Só para informar. A senhora Isabel prestou depoimento. A investigação continua, mas ela pediu... Pediu para que a senhora a visitasse. Meu corpo gelou por um segundo. Ela pediu? Sim, senhora. De forma insistente. Agradeci e desliguei. Fiquei parada, olhando a parede. A mãe da Ana queria me ver, queria falar comigo. E eu sabia por quê. Quando o orgulho quebra, a primeira pessoa que tentamos alcançar é aquela que vimos como ameaça, porque é ela quem nos mostra quem realmente somos. Sorri de lado, mas não por vitória, por compreensão. Arrumei minha bolsa devagar, coloquei os papéis dentro e saí. Cheguei na delegacia às 10 da manhã. O lugar já estava cheio, pessoas entrando e saindo, gritos distantes, páginas de papel sendo carimbadas, portas se abrindo e fechando. O policial da recepção me reconheceu. A senhora é Marta Valdés? Sou. Pode entrar. Sala 3. Caminhei pelo corredor. Cada passo firme, consciente, diferente da mulher que eu era no início de tudo.
Quando entrei, Isabel estava sentada sozinha, sem maquiagem, sem salto, sem postura de rainha. Apenas uma mulher comum, destruída pelos próprios atos. Ela me viu e levantou a cabeça devagar. Você veio, murmurou. Vim, Isabel. Pediram. E eu achei que talvez fosse necessário. Ela respirou. Os olhos estavam vermelhos, inchados, mas não de ódio, de vergonha. Eu não sei por onde começar, ela disse. Não sei como falar, não sei como pedir perdão, não sei. Eu fiquei em pé, sem me aproximar demais. Isabel, eu não vim aqui para receber pedido de perdão. Eu vim para ouvir a verdade. Ela piscou, surpresa. Depois murmurou. A verdade é que eu sempre tive medo. Eu franzi o senho. Medo? Sim. Medo de perder minha filha. Medo de não ser suficiente. Medo dela ver que outras mulheres eram mais fortes do que eu. Ela respirou fundo, tremendo. Quando o Lucas apareceu na vida dela, eu vi que ela estava se afastando de mim, e isso me apavorou. Eu sempre precisei dela, mais do que ela precisou de mim. Pisquei devagar. A máscara finalmente estava completamente caída. Então a senhora afastou ela da gente para manter perto? Sim. E quanto mais eu controlava, mais medo eu tinha de perder. Então controlei ainda mais. E mais. Até que... Ela chorou. Até que destruí tudo. Eu respirei fundo. Isabel, ninguém perde o que ama dando liberdade. Se perde quando tenta prender. Ela baixou a cabeça. Eu sei, mas eu cometi esse erro tarde demais. Ficamos em silêncio alguns longos segundos. Ela levantou os olhos implorando. Marta, pede pro Lucas e pra Ana não deixarem de me ver. Eu não tenho mais nada. Ninguém. Só elas. Só eles. Senti um aperto no peito. Porque, apesar de tudo, ela era humana. Falhou. Muito. Mas era humana. Cheguei mais perto. Isabel, o perdão não é algo que se pede. É algo que se constrói, dia após dia. Com verdade, com mudança, com humildade. Ela fechou os olhos. Uma lágrima escorreu. Eu vou tentar, nem sei como, mas vou. Eu toquei o ombro dela, leve, sem aproximação excessiva. Eu não sou sua inimiga. Nunca fui. Mas você criou uma guerra que não precisava existir. Ela assentiu devagar. Eu sei. Eu destruí minha própria paz. Quando me afastei, ela disse. Marta, obrigada por não virar as costas. Eu parei na porta. Eu não virei, respondi. Mas agora, vou caminhar para frente. E saí. O sol estava forte lá fora. Caminhei até a sombra de uma árvore próxima e tirei da bolsa a pasta verde. A decisão estava ali. Eu podia deixar a vida me arrastar de novo. Podia me afogar nas dores dos outros. Podia viver apagada como vivi por anos. Mas não queria. Não mais. Abri a pasta. Peguei o contrato do estúdio e assinei. Assinei com a mão firme. Assinei com a alma inteira. Assinei como quem renasce. Quando terminei, respirei profundamente. Um vento leve passou, como se o universo tivesse exalado comigo. Eu murmurei. Agora, a minha vida começa de novo. E eu sabia que aquilo era só o começo. Saí da delegacia com a pasta verde nos braços. O papel recém-assinado parecia quente, como se tivesse sangue, como se tivesse vida própria. Eu nunca tinha assinado nada tão meu, nada tão cheio de verdade, nada tão cheio de futuro. Respirei fundo, deixando o sol bater no meu rosto, como se dissesse, até que enfim. Enquanto caminhava até o ponto de ônibus, senti meu corpo leve como não ficava há anos. Leve. Não por falta de carga, mas porque, pela primeira vez, a carga era minha. Escolhida, não imposta. O ônibus chegou rápido. Entrei, sentei perto da janela e deixei a cidade passar como um filme antigo que eu já tinha visto, mas agora com uma trilha sonora diferente dentro de mim. Meu telefone vibrou. Uma mensagem do Lucas. Mãe, estamos indo para sua casa. Queremos te ver. Sorri e respondi. Estou indo. Chego em 20 minutos. Quando desci na minha rua, vi o carro deles parado em frente ao meu portão. Lucas estava do lado de fora, encostado no carro, o bebê no colo, embalando devagar. Ana estava na calçada, nervosa, segurando uma sacola com fraldas, mamadeiras e um olhar novo, mais suave, mais real. Ela me viu primeiro. E correu até mim. Não correu como inimiga. Correu como alguém que reconhece a mão que a segurou quando tudo desabou. Chegou perto, respirando rápido. Marta! Mas ela não conseguiu completar.
As palavras entalavam, como se fossem grandes demais. Então eu mesma quebrei o silêncio. Quer entrar? Ela sorriu. Aquele sorriso tímido, quase infantil, que eu nunca tinha visto no rosto dela. Quero. Entramos os três juntos. Lucas colocou o bebê no meu colo sem que eu pedisse. Um gesto tão simples, mas que carregava tudo. O quarto do bebê improvisado na minha casa ainda tinha o cheiro de tinta que eu passei semanas atrás, na esperança de recebê-lo ali um dia. Agora, ele estava ali, de verdade, dormindo tranquilo, respirando leve, trazendo uma paz que ninguém naquele hospital tinha conseguido tirar de mim. Lucas sentou ao meu lado. Mãe, eu quero te dizer uma coisa. Olhei para ele, e o homem que eu vi ali não era o mesmo dos dias anteriores. Eu errei com você. Eu escolhi silêncio quando deveria ter escolhido você. Eu aceitei o que era confortável, e não o que era justo. E eu não quero ser esse tipo de homem. Não com meu filho olhando para mim. Minha garganta fechou, mas não chorei. Eu apenas coloquei minha mão sobre a dele. Lucas, o importante não é o que você fez, é o que você está fazendo agora. Ele respirou fundo. Eu prometo que nunca mais vou deixar ninguém te diminuir. Nunca mais vou permitir que te tratem como peso. Você é minha mãe. Meu porto seguro. E agora? A avó do meu filho. O bebê se mexeu no meu colo, como se entendesse cada palavra. Ana enxugou o rosto. Marta, eu sei que não mereço perdão tão cedo, mas eu queria te dizer algo que nunca tive coragem. Sentei mais perto. Ela continuou com a voz trêmula. Eu tinha medo de você. Não porque você fez algo, mas porque minha mãe me ensinou a ter. Me enfiou isso na cabeça por anos. Falou que você era ameaça. Falou que você queria tomar o Lucas de mim. Falou que você ia me afastar do meu próprio filho. E eu acreditei, porque ela era tudo que eu tinha. Ela respirou fundo, como se tirasse uma pedra enorme do peito. Mas no hospital, quando vi você lutando por mim, por nós, pela verdade, eu percebi que quem me amava era você. E quem me controlava era ela. Ana se aproximou com cuidado. Marta, você me perdoa? Eu olhei para ela, não como inimiga, não como ameaça, não como mulher que me humilhou no hospital, mas como mulher que cresceu com medo, mulher que nunca teve liberdade, mulher que achou que amor era prisão. E respondi: Ana, quando a gente entende a dor do outro, o perdão chega sozinho. Ela chorou. Lucas chorou. O bebê dormia. E eu respirei a paz mais doce dos últimos anos. Passamos o resto do dia juntos. Almoçamos, conversamos, rimos. O bebê dormia no berço improvisado. Ana me ajudou na cozinha. Lucas montou uma prateleira antiga que eu queria há meses. Pela primeira vez, eu tinha família dentro da minha casa. Não apenas laços, família. E quando o sol começou a cair, Ana tocou meu braço. Marta, você está diferente hoje, mais leve. Sorri. É que hoje eu me escolhi. Ela franziu a testa, curiosa. O que quer dizer? Fui até a mesa e peguei a pasta verde. Entreguei a ela. Ana abriu. Seus olhos brilharam. Marta, você vai abrir um estúdio de costura? Assenti. Vou. É pequeno, é simples, mas é meu. Chegou a hora de viver a vida que deixei guardada por muito tempo. Lucas colocou o bebê no carrinho e se aproximou. Mãe, isso é maravilhoso. Você sempre costurou tão bem, sempre ajudou tanta gente. Sorri. Agora eu vou ajudar ainda mais, mas primeiro vou ajudar a mim mesma. O rosto dele se iluminou, e naquele silêncio cheio de significado, eu entendi. Eu tinha fechado um ciclo. A dor que começou na porta de um hospital terminava agora, diante da porta da minha casa, com meu neto nos braços, e meu nome limpo, e minha dignidade inteira, e minha nova vida começando. Naquela noite, depois que eles foram embora, sentei diante do berço vazio, fechei os olhos e voltei a ouvir a frase da Ana, lá no início de tudo. Não insista, nunca gostei de você. Mas agora, aquela frase não doía. Ela ecoava apenas como lembrança de uma versão antiga de mim. Uma versão que não existe mais. Trouxe outra frase à mente. A última que eu disse naquele dia. A vovó está aqui. E estava, de verdade. Estava presente, estava viva, estava inteira, estava me escolhendo, estava construindo uma nova história. E ali, no silêncio da noite, eu entendi a moral invisível de tudo. Nenhuma porta fechada te derrota quando você decide abrir a da sua própria vida.
Fechei os olhos e sussurrei: Obrigada, vida, por ter me mostrado que ainda dá tempo. Fim.